Bom dia, gente linda, gente maravilhosa. Hoje trazemos aqui um tema fantástico, um tema conhecidíssimo, mas explorado de uma outra maneira. Antes de entrar no tema, que é fantástico, como eu disse, que é o medo exaure nossa energia vital. Sabe o que eu aprendi? Aprendi a me libertar. E me libertando, deixei que outros também fossem livres, por intermédio do perdão a mim mesma. Eu consegui me perdoar e, me perdoando, deixei livre. Quem é escravo, escraviza o outro também. Consequentemente, quem se liberta, liberta o outro também. Bom dia! Esse é mais um Café com a Maria. Para você, buscador, buscadora que nem eu, pessoa incrível, ser único. Você é um ser único. Como eu disse, o tema de hoje, o medo exaure a nossa energia vital. Porque o medo é uma força monstruosa em nosso psiquismo. E na maioria das vezes joga contra o nosso time. Isso que é difícil de encarar. O medo joga contra nosso time. Vem comigo para a gente aprender. O medo é um dos quatro gigantes da alma humana, sabia? Seguido da ira, do amor e do dever. O medo é aquele gigante assustador relacionado ao nosso instinto de sobrevivência, mas desequilibra toda a nossa energia vital. E onde será que estamos armazenando essa energia vital? No nosso cérebro, correto? O cérebro humano é, portanto, um reservatório de energia vital para ser empregada onde essa energia vital? Onde empregamos essa energia? Ela é constantemente empregada nos movimentos musculares que a gente faz, na atividade do coração, nos pulmões, no diafragma e também no metabolismo celular e nos processos químicos do sangue, assim como no trabalho do sistema motor, nossos nervos. Aí está todo onde é empregada essa energia que é armazenada no cérebro. E tem mais. Uma grande energia vital é exigida, prestem atenção, em todo o processo do pensamento, da emoção e da vontade. Porém, o medo é um sentimento, é uma emoção normal. Ninguém está livre de sentir medo em diversas situações. Eu diria que desde a hora que acordamos até irmos deitar novamente, em algum momento do dia, sentimos a emoção do medo, seja de uma ação concreta, imediata que se apresenta, seja por um pensamento, uma hipótese que nos incomoda, que acaba nos causando embaraço nas atitudes e exaurindo a nossa energia vital. Termino o dia, estou cansada, estou cansado. E eu digo, nem trabalhei tanto hoje, mas o pensamento do medo de se acontecer, será que vai dar certo? Será que eu vou pagar? Como que vai ser? Exaure a nossa energia vital. Só do pensamento. O medo é mais uma emoção que precisa ser bem administrada, fazendo com que ele trabalhe ao nosso favor. O segredo da verdadeira coragem não é a ausência do medo. Já temos ouvido isso. Não é, eu não tenho medo de nada, nada me põe medo.
Mentira, isso não é coragem. Coragem é você fazer um bom manejo, um adequado manejo do medo. E enxergar que você tem medo, usando-o como uma mola propulsora, porque quando eu falo que eu não tenho medo, eu não sei usar o medo. Aí acontece tudo. Eu nem atinjo meus objetivos de tanto medo, mas eu fico escondendo que eu tenho medo, escondo a minha vulnerabilidade de medroso e aí nada acontece. Acontece para baixo. Quando eu enxergo o medo e assumo que sim, eu tenho medo disso, esse medo te ajuda e te impulsiona você ir para frente. Quando eu estava quase na hora de sair de casa para embarcar para minha viagem de 30 dias na Índia, me deu medo. Me lembro que me deu medo, aquele medo que prende o coração, acelera a respiração, e eu dizia, agora? Estava dando tudo certo. Aí eu me lembro que meu neto estava perto de mim, eu falei para ele, nossa, a vovó está com medo, agora baixou o medo. E sabe o que ele me disse? Tá com medo, vó? Vai com medo mesmo. Eu fui. Eu manejei o meu medo a meu favor. O medo tem assim uma função adaptativa. Adaptei o meu medo à minha coragem de ir para a Índia e fui. O medo mobiliza o nosso pensamento. Vem logo o pensamento para baixo. Será que eu devia estar indo fazer essa viagem? Tornando mais ágil o nosso aceleramento. Foi o que eu senti, uma taquicardia. É como se fosse evitar um perigo real, mas era imaginário. Não existia perigo nenhum, só na imagem. Do que eu ouvia falar da Índia, isso, da viagem de avião, 28 horas viajando, que perigo. Ali na hora de sair, abaixou tudo. Aí a pulsação acelera. A frequência respiratória vai lá em cima. Por isso a nossa lógica vivencial é a nossa grande gestora do medo. Presta atenção, escreve isso para você se cuidar. A nossa lógica vivencial é a grande gestora do nosso medo. Porque temos que enfrentá-lo, adaptá-lo a nós. Nada exaure mais a nossa energia vital do que o medo de viver, de perder, de sofrer, de amar. É ou não é? Estão comigo? É assim com vocês? Como que a gente tem medo de viver? Como que a gente tem medo de sofrer? Como que temos medo de amar? Principalmente quem já foi traído, já não deu sorte no primeiro amor, o segundo dá um medo. Medo. Imaginário, que você não está vendo. O lado negativo do medo está ligado à imaginação. Poderosa, nossa imaginação é poderosa. Por isso que se você usa da tua imaginação, da casa que você quer, você desenha ela na sua imagem, a viagem que você vai fazer, você desenha, acontece. Porque a imaginação é poderosa. Então, o lado negativo também está ligado a essa imaginação que nós trazemos lá de trás. Quando papai e mamãe não souberam nos incentivar. Eu quero aprender a andar de bicicleta. Você, lerdo desse jeito, isso não é para você não. Vou jogar futebol. Não, nem pensa. Você é muito devagar. Então nós fomos aprendendo a ter medo. Medo de sair de casa, medo de andar de bicicleta, medo de andar de elevador. É perigoso, cuidado, olha aí. Acontece. Medo de andar de avião, medo de dirigir. Medo. Esse é um estado emocional desagradável e apreensivo, sempre suscitado pela suspeita ou previsão de um perigo para a integridade da pessoa ou de outros terceiros. A pessoa fica achando que poderá acontecer alguma coisa, se fizer ou deixar de fazer. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que é melhor? O que eu faço? Tô com medo. Eu não vou. Vai que fura o pneu do carro. Vai que acaba a gasolina. Vai que a fulana não tá em casa e eu não sei para onde que eu vou. Medos imaginários.
E é na maioria das vezes um perigo só notado pela própria pessoa. É na maioria das vezes um perigo só notado pela própria pessoa. Muitas vezes, mais do que você imagina, criamos o perigo imaginário, subjetivo, e vamos em busca da solução, do controle, de agir sobre esse medo que eu estou imaginando, antes que tal mal venha acontecer. Aí eu fujo dele. Antes de acontecer, eu fujo. São as fobias, a síndrome do pânico. Eu crio, acelero e eu fujo. Fobia. Eu descobri isso quando eu tive crise de pânico. Estava conhecendo as cordilheiras dos Andes e me lembrei daquele acidente de avião onde foram obrigados a comer carne dos próprios amigos ali que viajavam junto, e minha mente voou e pum, crise do pânico. Acelerava, eu quase não falava, porque fiquei com medo, me liguei ao medo de morrer ali também, e eu estava longe dos meus filhos. A minha imaginação. Até que o médico que me atendeu me disse: ninguém morre de crise de pânico, é a sua imaginação. Vivemos a cultura do medo. Vivemos a cultura do medo, onde nos ensinaram que se preocupar com o outro é sinal de amor. A pessoa cria os perigos imaginários para o outro e passa a exigir dele que faça o que ela quer que faça, que tudo fique bem para si, sem levar em conta o desejo do outro. A mãe procura convencer o filho a não ir na festa, porque pode. E aí fica bem para quem? Ah, quanto amor, né? Sacou? Ela vai deitar e dormir, porque o filho está dentro de casa, e ele vai ficar se lamentando que não estava com os amigos. Analise aqui comigo. Desde quando pensar nas piores possibilidades é sinal de amor? Desde quando? Onde você já ouviu isso? Segundo a lei da atração, atraímos o que pensamos e o que tememos. Cuidado com o que você teme. Atraímos o que tememos. Logo, ao invés de proteger, estamos fortalecendo o pior, com medo. Já ouviram falar em hipóteses solucionáticas? Eu nunca tinha ouvido falar. Vi agora estudando o tema. Hipóteses solucionáuticas, criadas através da ilusão. São hipóteses criadas através da ilusão. A ilusão que damos à vida. Antes que um fato real aconteça, nos obrigando a acreditar, a aceitar, a viver essas hipóteses irreais como verdadeiras e não como fruto da nossa imaginação. Elas são reais. Você se deixa submeter à sua ilusão, perdendo seu senso de realidade, não conseguindo separar o real do sonho, como diz a música. Como comumente costumamos dizer, não separo nem eu de você, e nem você de mim. O pior disso é que passamos a não lutar assim pelo nosso melhor, com medo de sermos destruídos, com medo de fazer sucesso, com medo de aparecer, com medo de ser, com medo de vencer. Ninguém tem medo do fracasso, a gente tem medo do sucesso. Aí exaurimos toda a nossa energia e ficamos sem vontade para nada. Porque nossa energia vital se foi devido a essa senhora poderosíssima que existe em nós, nossa imaginação. Nos leva para o alto, para as conquistas e faz exaurir ao mesmo tempo, se não é bem controlada, a nossa energia vital. Portanto, atenção. Por medo de ter medo, nos submetemos ao medo. Por medo do medo, nos submetemos ao medo. Que aí vem assim, e eu me proíbo de fazer,
Eu me proíbo de ser tudo para não ser punido por essa força imaginativa. Aí eu me torno serviçal dela. Nego a minha força interior, nego a minha alma, nego a minha capacidade de superação. Nego por medo, o medo. Não vejo saída, não tenho escolha, me ponho prisioneiro dessa senhora ilusão poderosa. Competindo a nós, queridos e queridas, a ficar consciente de si mesmo para manter ou trazer nossa mente no momento vivencial presente, aqui e agora. É hora de acordar, sair do medo, analisar o medo se ele é real ou imaginário. O medo imaginativo a gente traz muito de mães medrosas, pais medrosos. Ele nos cega de nós mesmos, do que nós somos de verdade. Nos deixa assumir o que somos realmente, não deixa a gente assumir o que a gente é realmente. Ficamos sempre na dependência. Será? Vai valer a pena? Ele inibe nosso auto-apoio, inibe. Deixamos de ser o nosso centro e é no centro que encontramos leveza, segundo Bert Helling, escondendo-nos assim atrás das máscaras. E eu deixo hoje essa reflexão. Todo o seu conflito é você que o alimenta. É você que constrói as suas próprias barreiras. Ainda somos bem moços para tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida, senão chega a morte ou coisa parecida. E nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Olha que lindo! Me ajude com teu like, porque o like ajuda no sustento do canal. Sua inscrição é muito importante nesse momento. Compartilhe com amigos que vivem com medo esse lindo estudo, essa outra visão do que é medo, que você pode superar e deve sim. Esse medo que está acabando com a sua energia, está exaurindo a sua energia vital. Na maioria das vezes, um medo imaginário, ele não existe. Experimente. Vamos lá. Você consegue. Você não é pior do que ninguém. Você é tão bom quanto. Seu DNA é um DNA hereditário daquele que te criou. E te criou para o maior, para o melhor, para as infinitas possibilidades de crescimento, de evolução. Nós viemos aqui para isso. Não é para deixar a flor murchar. Limpa da tua mente aquelas imagens que você trouxe. Esses dias eu falei para minha filha, aquela mãe que te criou não existe mais. Limpa da tua mente aquela mãe, aquela senhora. Olha para essa de hoje, que é outra. Lá foi passado. Essa mãe vivia mal um casamento, precisava criar filhos, não sabia como, tinha medo disso, medo daquilo, medo. Aí era ríspida, era autoritária. Minha filha, por favor, queime essa mãe, essa imagem dessa mãe, olha para essa de hoje, que estudou, se esforça em ser educada, doce, sem medo, com coragem de ir à Índia sozinha. É outra pessoa. Então você também pode, mas você tem que tirar da mente aquilo que está te amarrando e te colocando medo. Você é capaz. Você pode. Você se autocura dessa dor interminável, disso que você sente, desse não prazer e desse vazio que te segue. Você é capaz de se curar. Vamos, acredite em você. O medo é natural. Na hora que você vê uma cobra, você tem que ter medo. Você sabe o mal que ela pode te fazer. Mas o medo imaginário é o que te consome
e exaure a sua energia. Vamos lá? Então vamos. O mundo é nosso, a vida nos pertence.